Olá, olá, sejam bem-vindos ao canal de Nutrição Narrada. Hoje vamos estar lendo aqui o capítulo 2, parte 2 do livro de Krause, Alimentos, Nutrição e Dietoterapia. A parte 2 vamos começar aqui na página 21 com o efeito térmico do alimento. O efeito térmico do alimento, ETA, é um aumento no gasto energético associado ao consumo, digestão e absorção de alimento. O ETA é responsável por aproximadamente 10% do JET. O ETA também pode ser chamado de termogênese induzida pela dieta, ação dinâmica específica ou o efeito específico de alimento. O ETA pode ser separado em subcomponentes obrigatórios e facultativos ou adaptativos. A termogênese obrigatória é a energia necessária para digerir, absorver e metabolizar nutrientes, inclusive a síntese e o armazenamento de proteínas, lipídios e carboidratos. A termogênese facultativa ou adaptativa é o excesso de energia gasta, além da termogênese obrigatória. E acredita-se que seja atribuída à ineficiência metabólica do sistema estimulado pela atividade nervosa simpática. O ETA varia com a composição da dieta, com o gasto energético aumentado diariamente após a ingestão de alimentos, particularmente após o consumo de uma refeição com maior teor de proteína em comparação com uma refeição com maior teor de lipídio. O lipídio é metabolizado de modo eficiente, com apenas 4% de perda, comparado a 25% de perda quando o carboidrato é convertido em lipídio para armazenamento. Acredita-se que esses fatores contribuam para as características da gordura que promove obesidade, embora o grau de ETA dependa do tamanho e do conteúdo de macronutrientes da refeição. O ETA diminui após a ingestão ao longo de 30 a 90 minutos. Além disso, a taxa de oxidação dos macronutrientes não difere entre os indivíduos obesos e magros. Os alimentos picantes intensificam e prolongam o efeito do ETA. As refeições com adição de pimenta e mostarda podem aumentar a taxa metabólica em 33%, a mais do que em refeições não apimentadas. E esse efeito pode ser prolongado por mais de 3 horas. A cafeína, a capsaicina e diferentes chás como chá verde, branco e oolong também podem aumentar o gasto energético e a oxidação de gordura. O papel do ETA no controle de peso é discutido no capítulo 22. A medição real do ETA é apropriada apenas para fins de pesquisa. Portanto, para medir o ETA, seria necessário determinar o GEB e a energia gasta além do GEB a cada 30 minutos por pelo menos 5 horas após uma refeição. Para finalidades práticas, isso é calculado como não mais do que o adicional de 10% do G, adicionado à soma do G e a termogênese por atividade. Termogênese por atividade. Além do G e do ETA, a energia é despendida em atividade ou exercício relacionado ou parte do trabalho diário e movimento. Embora possa ser dividida em duas categorias, para a maioria dos indivíduos, as quilocalorias, quilocals, adicionais são alocadas para o termo mais geral atividade, que inclui termogênese por atividade, TA, termogênese por atividade de não exercício, TANE. A TA é a energia gasta durante o exercício físico e prática de esportes. A energia gasta durante as atividades do dia a dia é denominada TANE. A contribuição da atividade física é o componente mais variável do GET, o qual pode ser menor que 100 quilocalorias dia.
em pessoas sedentárias ou mais que 3.000 calorias por dia em atletas. A TANE representa a energia gasta durante o dia de trabalho e durante as atividades de lazer. Fazer compras, ficar inquieto, até mesmo mascar chiclete. O que pode explicar grandes diferenças nos custos energéticos entre as pessoas, consulte o apêndice 28. A TA, termogênese de atividade individual, varia consideravelmente dependendo do tamanho corporal e da eficiência dos movimentos de cada indivíduo. O grau de atividade física também afeta o gasto energético da atividade voluntária, em decorrência das variações na massa muscular. A ATA tende a diminuir com a idade, uma tendência que está associada à diminuição do MLG e ao aumento de massa gorda. Em geral, os homens possuem maior músculo esquelético que as mulheres, o que pode contribuir para o aumento da TA. O consumo excessivo de oxigênio após o exercício, EPOC, do inglês Excess Post-Exercise Oxygen Composition, afeta o gasto energético, a duração e a magnitude da atividade física aumentam o EPOC, resultando em uma elevada taxa metabólica mesmo após o término do exercício. O exercício habitual não causa um aumento significativamente prolongado na taxa metabólica por unidade de tecido ativo, porém, tem mostrado causar um aumento de 8% a 14% da taxa metabólica de homens, que são moderada e altamente ativos, respectivamente, em função da massa livre de gordura aumentada. Essas diferenças parecem estar relacionadas com o indivíduo e não com a atividade. Medição do gasto energético. A unidade padrão para medir a energia é a caloria, que é a quantidade de energia na forma de calor necessária para elevar 1 grau Celsius a temperatura de 1 ml de água a 15 graus Celsius. Como a quantidade de energia envolvida no metabolismo do alimento é consideravelmente a quilocaloria, 1.000 calorias é comumente utilizada para medi-la. Uma conversão popular é designar quilocaloria como caloria, com um C maiúsculo. Neste texto, no entanto, a quilocaloria é abreviada como quilocal. O joule, J, mede a energia em termos de trabalho mecânico e é a quantidade de energia necessária para acelerar a força de 1 newton por uma distância de 1 metro. Esta medida é amplamente utilizada em outros países, exceto nos Estados Unidos. Uma quilocaloria é equivalente a 4,184 quilojoules. Em razão de vários métodos estarem disponíveis para medir o gasto energético humano, é importante conhecer as diferenças desses métodos e como eles podem ser aplicados em ambientes clínicos e de pesquisa. Calorimetria direta. Calorimetria direta somente é possível com equipamento muito especializados e caros. O indivíduo é monitorado em uma sala calorimétrica, que permite uma quantidade moderada de atividade. Isso inclui equipamento que monitora a quantidade de calor produzida no interior do indivíduo. A calorimetria direta fornece uma medida de energia gasta na forma de calor, porém não fornece informações sobre o tipo de combustível que está sendo oxidado. O método também é limitado pela natureza confinada das condições do teste. Portanto, a medição do JET utilizando este método não é representativa de um indivíduo em condições de vida normal e envolvido nas atividades do dia a dia. Em um ambiente normal, porque a atividade física dentro da câmara é limitada,
o alto custo, a engenharia complexa e a escassez das instalações apropriadas no mundo todo também limitam o uso desse método. Calorimetria indireta. A calorimetria indireta é um método utilizado com frequência para medir o gasto energético, o consumo de oxigênio e a produção de dióxido de carbono de um indivíduo. São quantificados durante um determinado período. A equação de Weir, de 1949, e um valor de quociente respiratório constante de 0,85 são utilizados para converter o consumo de oxigênio para G. Os equipamentos podem variar, contudo, envolvem um indivíduo respirando em um bocal com protetor nasal, uma máscara que cobre o nariz e a boca ou um capuz ventilado, que captura todo o dióxido de carbono expirado. Os capuzes ventilados são utilizados para medição em curto e longo prazo. As medições de CI, calorimetria indireta, são realizadas com o uso de equipamentos denominado carrinho ou monitor de medição metabólica. Existem vários tipos de carrinhos de medição metabólica, variando de um equipamento maior que mede o consumo de oxigênio e a produção de dióxido de carbono apenas, para equipamentos que também têm a capacidade de fornecer a função pulmonar e parâmetros de teste de exercício. Esses carrinhos maiores têm um custo maior por causa das capacidades ampliadas, incluindo a interface de medição para medições de calorimetria indireta de pacientes hospitalizados que são dependentes do ventilador. Os carrinhos metabólicos são usados em hospitais para avaliar necessidades energéticas e são mais encontrados em unidades de terapia intensiva. Os indivíduos e os pacientes que respiram espontaneamente podem ter seu gasto energético medido com menores calorímetros indiretos, portáteis, projetados especificamente para a medição de consumo de oxigênio, a utilizar um valor estático para a produção de dióxido de carbono. Estes possuem fácil mobilidade de custo relativamente baixo. Um protocolo rigoroso deve ser seguido antes de realizar a medição de calorimetria indireta. Em pessoas saudáveis, o mínimo de 5 horas após as refeições e lanches é recomendado. A cafeína deve ser evitada por no mínimo 4 horas e a bebida alcoólica e o tabagismo por no mínimo 2 horas. O teste não deve ocorrer antes de 2 horas após o exercício moderado. Após um exercício de resistência vigorosa, é aconselhado um período de 14 horas. Para conseguir uma medição de estado estacionário, deve haver um período de repouso de 10 a 20 minutos antes de realizar a medição. Uma duração de 10 minutos de medição de calorimetria indireta, com os primeiros 5 minutos excluídos e os 5 minutos restantes com um coeficiente de variação menos de 10%, indica uma medição de estado estacionário. Quando as condições de medição aqui listadas estão reunidas e um estado de equilíbrio é alcançado, o gasto energético pode ser medido em qualquer momento durante o dia. O gasto energético também pode ser medido em indivíduos enfermos ou feridos. Os equipamentos utilizados para o paciente que depende do ventilador pode ser diferente daqueles utilizados para o indivíduo ambulatorial. No entanto, um protocolo que especifica as condições de medição também deve ser utilizado nesses pacientes. Quando essas condições forem atendidas, a calorimetria indireta pode ser aplicada para medir o gasto energético de pacientes hospitalizados agudos ou gravemente doentes, pacientes ambulatoriais ou indivíduos saudáveis. Coeficiente respiratório. Quando o consumo de oxigênio e a produção de dióxido de carbono são medidos, o quociente respiratório, QR, pode ser calculado conforme observado na seguinte equação.
O QR indica a mistura de combustível que está sendo metabolizada. O QR para carboidrato é 1, já que o número de moléculas de dióxido de carbono produzido é igual ao número de moléculas de dióxido de oxigênio consumido. QR é igual a volume de CO2 respirado dividido pelo volume de O2 consumido. Entre parênteses, VO2 dividido por VCO2. Valores de QR. 1 igual a carboidrato, 0,85 dieta mista, 0,82 proteína, 0,7 igual a gordura. Menor ou igual a 0,65 produção de cetona. Os QR superiores a 1 estão associados com a síntese de gordura líquida, ingestão de carboidratos, glicose, ou ingestão calórica total, que é excessiva, enquanto um QR muito baixo pode ser visto em condições de ingestão inadequada de nutrientes. Embora o QR tenha sido utilizado para determinar a eficácia dos regimes nutricionais de apoio para pacientes hospitalizados, o McClave descobriu que as alterações no QR não correlacionaram a porcentagem de calorias fornecida ou requerida, indicando baixas sensibilidades, especificidade, o que limita a eficácia do QR como um indicador de superrelacionamentação ou subalimentação. Subalimentação. É adequado utilizar o QR como um marcador de validade do teste para confirmar se os valores medidos de QR estão dentro do intervalo fisiológico e um marcador para a tolerância respiratória do regime nutricional de apoio. Muito obrigado por ter chegado até aqui e eu te aguardo na parte 3 desse vídeo. Se você é nutricionista e está cansada de viver sem ideias de como calcular seus cardápios e se tem novidades aí para os seus pacientes, eu vou deixar aqui no link da descrição do vídeo o link de acesso ao material libertador de Nutris. São 50 cardápios calculados, validados, com receitas, e você vai utilizar em todas as suas consultas. Tem cardápio para diabético, para hipertenso, para ganho de massa muscular, para emagrecimento, tem uma variedade de cardápios e eu sei que você vai gostar. E se você gostou desse vídeo aí, favorece aí o canal, passa para aquelas pessoas que podem gostar dessa ideia e vão fortalecendo aí para que me dê mais ânimo a estar postando aqui para vocês, tá ok? Obrigada e tchau, tchau!